Você não é vítima do campo de batalha, você é a noiva com a espada, chamada para guardar o território do seu coração. Bom dia, amiga, seja bem-vinda ao 8º dia do nosso propósito Despertar da Noiva. Nós estamos começando mais uma semana juntas, mais uma semana voltando os nossos olhos para Jesus e permitindo que o Espírito Santo ele prepare o nosso coração para o noivo. Se você está chegando hoje por aqui, nós estamos mergulhando juntas no meu livro devocional Despertar da Noiva, 40 dias para voltar ao seu primeiro amor. Se você ainda não tem adquirido o seu link, ele está aqui embaixo na descrição. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva para que mais noivas possam ser alcançadas. Nós vamos mergulhar no dia 8, a noiva e a espada. Mas antes de entrar no devocional de hoje, conversar um pouquinho com vocês de tudo que nós vivemos nessa primeira semana, do propósito que nós estamos vivendo juntas. Sinto que até aqui o Senhor ele despertou o seu coração, te confrontou, mostrou lugares que estavam adormecidos dentro de você. Talvez o Senhor ele expôs para você distrações que estavam roubando a sua atenção, chamou você ao primeiro amor. No sábado ele te trouxe a consciência da vergonha que faz você fugir o tempo inteiro. E ontem você entendeu que é por meio da sua bondade que você é conduzida ao arrependimento. Mas eu quero começar essa primeira semana trazendo uma chave para o seu coração, porque tudo que o Senhor ele tem falado com você nesses dias, tudo que ele tem gerado no seu coração nesse tempo, exige de você uma nova resposta. Não basta você só ouvir essa palavra, não basta você só ler o devocional, não basta você terminar os vídeos aqui do YouTube dizendo essa palavra é forte, essa palavra foi para mim. O que você precisa fazer foi para mim. Isso não é o suficiente para aquilo que Deus ele quer gerar dentro de você. O que você tem que se fazer é: o que eu vou fazer com aquilo que Deus está me mostrando? Porque nós estamos em um tempo que o tempo inteiro nós estamos empolgados com aquilo que Deus está fazendo, mas nós não estamos comprometidas com aquilo que Deus está falando. É por isso que nós começamos, mas nós não permanecemos. Nós essa guerra de permanecer, porque nós nos empolgamos, mas nós não nos comprometemos. E é por isso que o despertar da noiva nos convida a um novo nível de maturidade e de resposta, porque a noiva ela carrega uma aliança. E essa aliança precisa gerar e despertar dentro de nós um novo nível de comprometimento. O Senhor ele quer despertar dentro de você, porque não importa como você vai começar esse propósito, importa como você vai terminar. Importa de fato é o que vai permanecer dentro de você quando esses 40 dias acabarem. E é nesse propósito de 40 dias que ele está formando algo muito poderoso dentro de cada um de nós. Tá formando discernimento, constância, maturidade, uma nova percepção. O Senhor está formando dentro de você uma noiva que apenas vai despertar por 40 dias, por alguns dias, mas uma noiva que vai permanecer acordada. Então tudo aquilo que você já entendeu até aqui, nesse propósito, precisa gerar dentro de você uma nova postura. Você já percebeu onde você estava adormecida? Você já reconheceu aqui o que está roubando o seu foco? Você já ouviu o Espírito te chamar para você voltar? Agora a pergunta é: qual é a resposta do seu coração? Você vai continuar esperando sentir para você obedecer, para você se render, para você lutar para permanecer acordado? Você vai continuar dependendo de uma palavra todos os dias para você permanecer? Ou esse é o tempo que você vai aproveitar esse propósito para assumir a responsabilidade daquilo que Deus ele tem confiado a você? O tempo que as suas respostas precisam amadurecer. Exatamente por isso que hoje nós vamos falar sobre a noiva e a espada. Porque o Senhor ele não está apenas despertando você, ele também está treinando você, te ensinando a guardar aquilo que ele está reconstruindo dentro de você nesses dias. Porque uma chave para você trazer ao seu coração é que tudo aquilo que Deus ele restaura em você também precisa ser protegido por você. Porque o diabo, ele não vai, ficar assistindo você voltar ao primeiro amor sem fazer nada. Não vai assistir você reacendendo a sua fome, a sua paixão, aprendendo a ouvir a voz do Espírito novamente. Ele não vai ficar sem fazer nada. A verdade é que existe uma batalha acontecendo pelo governo da sua mente. Existe uma batalha acontecendo pelos seus pensamentos, pela forma como você se enxerga, pela forma como você enxerga o Senhor, pela maneira como você interpreta aquilo que você está vivendo, aquilo que o Senhor está fazendo. Nesses dias, o Senhor, ele quer dar à sua noiva um olhar de guerra. É isso que eu tenho sentido profundamente no meu coração. O Senhor, ele quer nos dar um olhar de guerra, uma postura de guerra para o tempo que nós estamos. Porque nós precisamos parar de tratar como normal aquilo que o tempo inteiro está vindo para nos paralisar. Nós precisamos tomar essa postura de guerra para a gente parar de aceitar
todo pensamento, toda sugestão, todo argumento de Satanás na nossa mente como se fosse uma verdade. A gente precisa dessa postura para aprender a discernir as vozes que não vêm do Senhor, para reconhecer as armadilhas, as ciladas, para identificarmos todo o engano que tem tentado vir contra nós. Porque uma noiva desperta aprende a guerrear. Nota isso, uma noiva desperta, ela aprende a guerrear. Talvez você esteja assistindo esse devocional hoje por muito tempo, você viveu como vítima no campo de batalha. E tudo te derruba o tempo inteiro, tudo te desestabiliza. Mas eu quero te lembrar de uma verdade aqui essa manhã para começar esse 8º dia. Você é a noiva de Cristo. Você carrega a palavra, você carrega o Espírito Santo. Você carrega a autoridade no nome de Jesus. Você não entrou nesse campo de batalha sem armas, minha irmã. Você não foi deixada indefesa pelo Senhor. O Senhor, Ele colocou uma espada nas suas mãos. E chegou o tempo de você parar de ser governada por tudo aquilo que não nasceu do Espírito Santo de Deus. Sabe, chegou o tempo de você parar de se curvar aos pensamentos que Satanás lança o tempo inteiro para tua mente. Chegou o tempo de você identificar toda mentira e você aprender a responder com a verdade. Chegou o tempo de você sair dessa posição de vítima e assumir a posição de uma mulher que sabe quem é, sabe o que carrega e sabe em quem está firmada. Você não é a vítima do campo de batalha. Você é a noiva com a espada chamada para guardar o território do seu coração. Você já percebeu que a maior guerra pelo seu amor não acontece lá fora, mas dentro de você? Não é uma guerra de inimigos visíveis, mas de vozes invisíveis que tentam distrair, enfraquecer e esfriar o seu coração. Não é uma guerra de inimigos visíveis, mas é uma guerra de vozes invisíveis. São as vozes invisíveis que o tempo inteiro estão tentando distrair, enfraquecer e esfriar o seu coração. A maior guerra pelo seu amor, pela sua paixão, pelo seu despertar, ela está acontecendo dentro de você. O diabo, ele sempre vai tocar primeiro nas suas crenças, nos seus pensamentos. Antes dele tocar do lado de fora e te fazer desistir, ele sempre vai tentar te convencer primeiro do lado de dentro. Vai tentar mudar o tempo inteiro a direção dos seus pensamentos. Foi assim no Éden. Quando a gente olha para a história no começo, foi assim que ele fez. Para pensar e perceber que a serpente, ela não começou ali no Éden atacando Eva de uma forma física. Ela começou o quê? Conversando com Eva. Ela lançou uma pergunta, ela lançou uma sugestão, ela lançou uma dúvida ao coração de Eva. E qual foi a sugestão? Será que foi isso mesmo que Deus, ele disse? A primeira batalha que o homem enfrentou não foi uma batalha com uma espada, com um exército, mas a primeira batalha que a humanidade enfrentou foi com uma voz tentando distorcer o caráter e a palavra de Deus. A serpente no Éden, o que ela tenta fazer? Ela tentou fazer Eva questionar aquilo que Deus havia dito e desconfiar daquilo que Deus era. E ela continua fazendo a mesma coisa hoje. Ainda hoje continua sendo assim. O diabo, ele lança o pensamento. Será que Deus chama mesmo? Será que você realmente ouve a voz de Deus? Será que você realmente foi chamada para isso? Você já não falhou demais? Será que você não está atrasada? Será que de fato você um dia vai conseguir permanecer? Você vai conseguir um dia ser apaixonada? Será que um dia você vai ser cheia do Espírito Santo? Será que um dia você vai ser usada como uma noiva cheia de poder e autoridade? Ou seja, ele vai trazendo as sugestões. Os pensamentos começam a surgir. Isso o tempo inteiro vai acontecer. Mas a questão não é os pensamentos que surgem, mas é o que você faz quando esses pensamentos chegam. Preste atenção nisso. Todo pensamento que você acolhe começa a procurar dentro de você um lugar para morar. Quando você ouve uma mentira, você repete a mentira, você alimenta a mentira e você aceita. Essa mentira vai começar a construir uma fortaleza dentro de você. Aquilo que você acredita constantemente governa aquilo que você vive. Porque se o diabo, ele lança semente de que você nunca vai ser constante, não dá conta de mergulhar mais profundo, você não é capaz, o que acontece? Você vai começar a recuar o tempo inteiro. E se você acredita que Jesus, ele tá decepcionado com você, se você acredita que você já falhou demais e você começa a aceitar esses pensamentos de que você já tentou e você falhou, você já tentou voltar ao primeiro amor, mas você fracassou de novo, o que vai acontecer? Você vai começar a fugir da presença de Jesus. Porque a batalha não é só pelo que você pensa, mas é pelo que os pensamentos vão produzir dentro de você. Porque os seus pensamentos, eles geram emoções. E as nossas emoções, elas influenciam diretamente nas nossas decisões. Talvez você tenha vivido uma vida inteira, até mesmo o teu relacionamento com Jesus, sendo direcionada por uma mentira dentro de você que nunca foi confrontada. É por isso que hoje o Senhor, ele está te chamando
a amadurecer. Você não pode acreditar em tudo que você pensa, minha amiga. Nem todo pensamento é uma verdade, você consegue entender? Nem toda voz que aparece dentro de você é uma voz que veio do Espírito Santo. Nem tudo aquilo que você pensa que parece que é lógico e que faz sentido, alinhado com a palavra de Deus. Você precisa, como uma noiva, aprender a discernir. Vamos ler 2 Coríntios 10, a partir do 3, que diz assim: porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Que as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vendo como Paulo ele fala sobre fortalezas aqui? Ele fala de fortalezas como argumentos, pensamentos, raciocínios que se levantam contra aquilo que Deus nos revela. Ou seja, e eu quero que você anote isso, uma fortaleza é como uma estrutura construída dentro da sua mente. Só que essa estrutura que é construída dentro da sua mente, ela não nasce do dia para o outro. Ela é uma estrutura que ela vai sendo formada aos poucos. A estrutura ela foi construída talvez por coisas que aconteceram lá atrás. E você começou a achar que essas coisas definiam quem você era. E você começa a pensar, eu sempre vou ser assim, eu nunca vou mudar, eu nunca consigo terminar nada, eu sempre começo e eu não termino. Sabe, eu não sou espiritual como as outras mulheres, de valor, não tem mais jeito pra mim, eu não carrego tanta graça assim, enfim. É por isso que você precisa ser rápida em confrontar todos os pensamentos e argumentos que Satanás ele sugere o tempo inteiro dentro de você. Uma batalha acontecendo. E essa é uma guerra por qual voz vai ter autoridade dentro de você. Pode continuar protegendo aquilo que o Senhor, ele quer derrubar. Você não pode continuar fazendo aliança com pensamentos que estão destruindo a sua fé, estão destruindo a sua paixão, estão destruindo seu primeiro amor. Existem pensamentos que você precisa aprender a levar cativo à obediência de Cristo. Deus te tirou do Egito da escravidão, do pecado, da religiosidade que aprisiona, mas Ele não retirou todos os inimigos de uma vez. Por quê? Porque Ele quer que você aprenda a guerrear pelo amor que recebeu, a governar o território que Ele já te deu. Israel entrou na terra prometida, mas olha que interessante isso daqui. Mas ainda havia adversários, porque Deus queria que um povo liberto se tornasse um povo guerreiro. Esse texto de Juízes 3:2, que interessante, porque a promessa era o povo entrar na terra. E eu acredito que o povo, eles pensavam assim, quando a gente entrar na terra, não vai ter mais gigante, não vai ter mais inimigo, não vai ter mais adversário. Só que quando eles entram na terra prometida, a Bíblia diz que ainda existem alguns inimigos. E olha o que diz em Juízes 3:2. O porquê que existiam esses inimigos. O Senhor queria dar oportunidade aos jovens israelitas para aprenderem a guerra quando batalhassem para eliminar os inimigos. Então, ou seja, o Senhor ele permitiu que os inimigos ainda estivessem na terra para ensinar ao povo a arte de guerrear. Guerrear pelo território. Assim com você. Cristo te libertou da escravidão, mas Ele te chama para lutar dia após dia pelas fortalezas da mente, pelos pensamentos que tentam roubar o teu amor e pelas distrações que tentam esfriar a tua intimidade. Essas fortalezas, sistemas de pensamentos e sentimentos que se erguem como muralhas dentro de você, só caem quando você se levanta como noiva, com a espada, com intenção, disciplina e fome pelo Espírito. Jesus, ele já te libertou. Você já pertence ao Senhor, você já pertence ao noivo, você já foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho. E agora, o Espírito Santo, ele está ensinando a você a guerrear contra os padrões antigos, contra os pensamentos antigos, sabe? Contra as suas reações antigas, contra os medos que foram alimentados durante tantos anos no seu coração, sabe? Contra ciclos de culpa, de comparação, de autossabotagem. Porque o fato de ainda existir uma batalha não significa que você não foi liberta. Significa que agora você precisa aprender a ocupar o território que você recebeu. Israel recebeu a promessa da terra, mas Israel precisou avançar. Precisou enfrentar os inimigos, precisou obedecer às estratégias do Espírito, precisou aprender que a promessa não elimina o posicionamento. Eu vou repetir isso para você. A promessa não elimina o posicionamento. Talvez hoje você está lidando com muitas coisas, você se pergunta, Lari, por que eu ainda luto com isso? É porque
A libertação, ela te tirou da prisão, mas agora é o seu posicionamento que vai ensinar você a viver como quem é livre. Esse é o tempo que o Senhor está te ensinando a viver como alguém que é livre. Receber uma nova natureza, uma nova mente que está sendo formada dentro de você. Eu quero declarar aqui essa manhã em nome de Jesus. Chegou o tempo de fortalezas caírem dentro da sua mente. Chegou o tempo de você reconhecer padrões, sabe, que antes governavam você. Chegou o tempo de você parar de alimentar o tempo inteiro pensamentos que fazem você retroceder. Chegou o tempo da palavra vir sobre os teus lábios como uma espada. Em nome de Jesus. Chegou o tempo de você se levantar contra tudo aquilo que tenta enfraquecer você. Tenta colocar você de novo no lugar do piloto automático, de trazer para você uma fé completamente engessada. Você não vai aceitar mais os pensamentos que te roubam, que te drenam, que te tiram do secreto, que te roubam da profundidade. Você vai reconhecer. Quando você for para o secreto, quando você estiver adorando ao Senhor, quando você for para esse lugar de intimidade, você vai reconhecer os pensamentos que tentam te tirar desse lugar o tempo inteiro, que tentam acelerar você. E você vai interromper esses pensamentos, você vai se levantar contra eles. Você está se levantando como uma noiva que vai aprender a se levantar em guerra contra tudo aquilo que tenta adormecer você. A noiva não luta com armas humanas, ela luta com a espada do Espírito. Efésios 6,17 diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. A cada vez que você resiste a um pensamento mentiroso, a sua espada, ela corta uma fortaleza. A cada vez que você discerne uma distração, você guarda o seu jardim. A cada vez que você escolhe permanecer, você conquista território espiritual. A espada da noiva, ela corta mentiras, ela liberta o próprio coração. Fortalezas se disfarçam em pensamentos aparentemente inocentes. Sabe como, amiga? Quando você vai orar, e aí parece assim, você tá cansada. Se você não orar hoje, Jesus, ele entende. Você se desgastou o dia inteiro, você viveu uma correria. Se hoje você não tiver tanto tempo para ler a palavra, Jesus entende. Você não precisa se esforçar tanto. Ele não está procurando a sua perfeição. Você já conhece a Jesus. Você não precisa insistir, você não precisa ser intensa agora. Essas frases não são neutras, são dardos que tentam roubar o fogo do seu coração. Espada do Espírito que vai cortar esses dardos que tentam roubar você. Uma espada, minha irmã, ela foi feita para ser manejada. Você tem noção que você pode ter a Bíblia, a palavra de Deus, e ainda assim você viver desarmada? Porque você não maneja essa espada. A palavra, ela precisa estar dentro de você. A palavra precisa se tornar a sua resposta, a sua convicção nesses dias. Você precisa começar no nome de Jesus conhecer a palavra e começar a declarar a palavra até que a verdade ela fale mais alto do que aquilo que você sente. Aquilo que Satanás tenta lançar com argumento dentro de você. O coração é uma cidade espiritual. Se não houver muralhas, será saqueado. Mas quando a noiva ergue muralhas com a palavra e se posiciona como sentinela, ninguém invade. Ninguém pode lutar essa guerra por você. Pastores e amigos podem apoiar, mas o território do seu coração é a sua responsabilidade diante do noivo. O amor que não é protegido será roubado. O amor que não é protegido será roubado, mas o amor guardado se torna invencível. Noiva desperta não apenas para amar, mas para guardar o amor. Assim como Israel aprendeu a guerrear pelo território que Deus lhe deu, você aprende a conquistar a mente, transformando cada pensamento em aliado do seu amor pelo noivo. A sua espada não é de ferro, mas de verdade. Sua força não é o orgulho, mas é a sua rendição. A sua vitória, minha amiga, ela não é automática, mas é fruto da sua intencionalidade, da sua escolha diária de golpear essas fortalezas. Porque cada vez que você golpeia a fortaleza, você liberta o seu coração para amar o noivo sem distrações. Você treina a sua mente para obedecer ao Espírito, não ao medo e não à apatia. Amém! Vou declarar sobre você essa manhã. Você não vai continuar sendo vítima do campo de batalha. O Senhor, Ele está abrindo seus olhos. Você vai reconhecer a mentira antes que ela tente criar raízes dentro de você. Você vai discernir as vozes. Você vai identificar todos os argumentos contrários e você vai confrontar tudo aquilo que tentar se levantar contra o conhecimento de Cristo dentro de você. Eu declaro que a sua mente
não vai ser um território sem governo, mas a mente de Cristo está sendo formada dentro de você, a mente do seu noivo está sendo formada dentro de você. E todos os pensamentos antigos, eles vão perder a força. Todos os ciclos antigos, todos os padrões antigos de pensamento, todas as estruturas antigas de pensamento, elas serão quebradas no nome de Jesus. Você está se levantando com a espada nas mãos, com autoridade, com clareza, com coragem, com ousadia, com discernimento. Em nome de Jesus. Agora feche os teus olhos, eu quero ler a voz do noivo para você. Sim, minha noiva, cada pensamento que você me entrega, eu transformo. Empunhe a espada do meu espírito. Leve tudo cativo à minha obediência. Não permita que dúvidas, medos ou distrações roubem o seu coração. Eu te dou força para vencer cada fortaleza e permanecer perto de mim. Aleluia! Aleluia! Prepare, minha irmã, para caminhar em um novo nível de autoridade. Começamos essa segunda-feira e talvez ainda essa semana você vai identificar tudo isso. Os teus olhos estão se abrindo e você vai ser rápido em discernir, você vai ser rápido em perceber tudo aquilo que o diabo tentar de uma forma muito sutil semear dentro de você. E antes mesmo que essas sementes elas encontrem raízes no seu coração, você vai se levantar com a verdade, manejar essa espada, e todas essas sementes, elas vão ser secadas pelo Senhor. Elas não vão ter o poder de semear engano dentro de você. Você não será confundida em nome de Jesus. Você não será roubada e treinada no nome de Jesus. Mas essa palavra fez sentido. Aqui embaixo, qual foi a chave que mais fez sentido para você essa manhã? Talvez os pensamentos que você tem lidado, nós vamos orar juntos sobre isso. Se o Espírito Santo trouxe clareza ao seu coração, quem sabe nessa última semana, de pensamentos que Satanás tem tentado soprar na sua alma, na sua mente, coloque aqui embaixo, nós vamos orar juntas. Não deixe de comentar aqui embaixo, curte esse vídeo também para que mais noivas possam ser alcançadas. Se você conhece uma irmã, uma amiga, alguém da sua família que precisa ouvir essa palavra, pegue esse vídeo, compartilhe com ela. Amanhã eu te espero, nós vamos falar sobre o mistério da noiva. Por que o Senhor decidiu nos chamar assim? Por que Ele decidiu nos chamar de noiva? Nós vamos mergulhar profundamente nessa revelação. Então eu espero vocês por aqui. Maranata, o noivo está vindo, nós estamos juntas até depois do fim.